Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E hoje é dia de payroll. Ontem tivemos feriado nos Estados Unidos, mercado americano fechado, né? Então pouca liquidez no mundo, mas a Europa andou para cima, o índice abriu com gap de alta, depois desceu um pouco, fechou mais ou menos no mesmo lugar, e o dólar abriu com gap de baixa, ainda desceu mais um pouco e parou ali num suporte importante que a gente vai ver no gráfico, né? Agora, hoje tem payroll, informação importante, sai às 9h30 da manhã, então cuidado com a volatilidade neste horário, cuidado com posições abertas antes desse horário, né? Melhor esperar sair o payroll, aí depois você se posiciona. E vamos ver como é que vai ser, porque teoricamente deve ter pouca liquidez hoje, porque o feriado de 4 de julho é muito importante, então a maioria do pessoal deve emendar, mas por outro lado, quando você tem menos liquidez, é mais fácil do mercado andar também. Então tem os dois lados da moeda, só o gráfico vai nos dizer o que fazer. Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Se inscreve lá também no @mfmodelo, no Instagram do Modelo, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar junto com a gente no método 10x, tem link na descrição do vídeo. Então, o mapa de calor, vamos ver aqui sol do mundo, né? Você vê bem esverdeado. Então, Japão está no topo histórico, a China deu uma reagida, mercados emergentes deram uma reagida, a Europa está para cima e o Brasil aqui com o dólar para baixo e o índice para cima ficou bem verdinho, né? Então, o mundo aproveitou aí a ausência de liquidez dos Estados Unidos ontem para andar para cima. Nem vou passar o S&P 500 porque já vimos ele ontem, né? Ontem não aconteceu nada. Então, seguindo para os gráficos, o VIX aqui hoje abriu com um gapzinho de alta, mas está muito no fundo aqui, não tem nada para se preocupar, né? Os juros ontem praticamente não saiu do lugar e hoje está aqui, continua na sua queda aqui nesse canal de baixa. Então está tudo dentro do controle. Os juros na Europa tá de lado, nós tivemos aí a eleição ontem no Reino Unido e o incumbente, né, que é o primeiro-ministro conservador, já declarou a vitória, já reconheceu a vitória do Partido Trabalhista, é uma mudança, então vamos ter algumas... agora deve começar a entrar volatilidade na Europa e Reino Unido, né? Também, fim de semana, se define a eleição na França, e aí o mercado deve andar. Mas olha, não tem nada de especial, tudo sob controle, né? Os juros no Japão abriu com gap de baixa aqui, não sei o que aconteceu lá ainda, né? E agora ontem nós até tivemos o mercado aberto, né, futuro, mas praticamente não aconteceu nada. E hoje o S&P 500 já abriu querendo romper topo aqui e seguir para cima, que é o caminho mais natural. A mesma coisa a Nasdaq também para cima, né? Como esperado. O Dow Jones continua no mesmo lugar, está bem enroscado nessa consolidação. Russell 2000 não tivemos mercado ontem, então vamos direto para a Europa aqui. Então, olha só, a Alemanha, lembra que falamos bastante dessa bandeira aqui, né, que tentou acionar algumas vezes, mas aqui era o limite, né, e venceu o limite e hoje foi para cima, né, então, ou seja, o pessoal gostou aí do resultado das eleições, né, o Reino Unido na verdade, não gostou do resultado das eleições, é o que eu sempre digo, né? Tanto faz o resultado das eleições, o que importa é tirar a incerteza do mercado, né? Então, o Reino Unido vindo aqui para o topo da consolidação, vamos ver se romper essa consolidação aqui, ele vai para o topo histórico novamente, né? E a França, olha, já abriu com gap, rompendo essa consolidação aqui, que é uma tendência de alta, veio aqui com a história das eleições, deu uma bela de uma corrigida, mas vida que segue e parece que vai romper aqui para cima para vir testar topo histórico novamente. O Japão está aqui no topo histórico, ontem fez um dia aqui sem muita movimentação, vermelhinho, mas nada demais. A China ontem teve um dia de alta, hoje está tendo um dia de baixa aqui, o importante é segurar este fundo. E os mercados emergentes, olha, andaram aqui e estão agora com um gap de alta aqui no pré-market, né, querendo vir testar esse topo. Então, mercados emergentes aqui parece que vai andar mesmo, né? Então, além da China, que está tentando reagir, nós temos a Índia aqui rompendo o topo histórico, né?
Então, temos aí ativos pesados, né? O EWZ, que é o Brasil, não é muito pesado, mas está tentando marcar esse fundo aqui. Se conseguir vencer essa consolidação, aí nós temos espaço para andar aqui. Não é uma reversão de tendência de longo prazo, mas no curto prazo marca um fundo e reverte uma tendência. Olhando aqui as commodities, nós continuamos com o petróleo para cima, né? Vai indo aos poucos, mas vai indo. O minério de ferro, que tinha subido bastante, hoje deu uma devolvida aqui, mas vamos ver o que acontece, né? Até isso daqui já aconteceu ontem na Vale, que chegou lá no nosso alvo do nosso trade de compra, mas ontem fez uma barra de baixa. Então, para quem está posicionado, é bom apertar o stop. O cobre, olha, fez aqui esse pivô de alta importante, tá? Então, quem está de olho no cobre, a partir daqui já pode começar a se posicionar em compras no cobre, porque esse negócio deve vir testar topo histórico, tá bom? O ouro, a mesma coisa, olha, ele conseguindo romper aqui exatamente essa região que ele está agora, ele volta aqui para o topo histórico. A prata, na mesma situação, conseguiu romper aqui essa bandeira, né? Ainda timidamente, porque você tem essa última resistência, mas rompendo isso daqui vai testar topo também. Então as commodities começaram a andar, tá bom? Olhando aqui as moedas, nós temos o DXY corrigindo, então isso daqui dá uma aliviada boa no mercado, né? Isso daqui mais alinhado com os juros, então o juros está corrigindo, o DXY corrigindo. Né? Eu acho que tem mais chance dele ficar travado aqui nessa região por um tempo do que ele fazer qualquer movimentação mais brusca. Já as criptomoedas, olha, o Bitcoin começou a derreter aqui, nesse momento cotado a 54 mil dólares, né? Então perdeu esse fundo aqui dos 60, acionou uma venda, e agora nós vamos ver o que vai acontecer aqui, ele chegando nessa região dos 50 mil dólares, onde teve bastante briga já anteriormente, e depois a outra região é dos 40 mil dólares. Então entre 40 e 50 mil são os potenciais alvos dessa queda do Bitcoin, tá? E aí só quero dizer que não é o fim do mundo, tá? Nós temos aqui uma clara tendência de alta, né? Se ele viesse testar essa região aqui dos 40 mil dólares, seria maravilhoso para se posicionar em compras, né? Porque só para o teste do topo você já tem quase 100%, porque o topo é 70 e poucos mil dólares, né? Se ele viesse aqui nessa região testar essa linha de tendência, você teria aqui uma compra aqui, daria quase o dobro do preço só para chegar no topo histórico, né? Então seria bem interessante. Vamos ver se ele faz isso, né? O Ethereum também está na mesma correção, então perdeu essa linha de tendência aqui importante e agora está testando essa região aqui de suporte, né? Que são esses fundos. Vamos ver como é que reage aqui nesses 2.800, 2.900 dólares, né? Mas as criptomoedas todas estão corrigindo. Não me pergunte por quê, isso daqui é normal de mercado. O mercado simplesmente não está pronto ainda para romper topo e temos que seguir o gráfico, tá bom? Então, só passando aqui pelo Yen japonês, ele continua aqui comportadinho aqui, não parece que está tendo interferência do Banco Central, rompeu o topo, está na região aqui dos 160, né? Isso daqui continua para cima até prova em contrário, mas não teve nada de muito violento aqui nesse movimento. Vamos ver o Brasil agora. Então, começando pelos DIs, olha, tivemos uma queda forte aqui, gap de baixa, fechando na mínima e voltando para essa região aqui dos 11%. Isso daqui é sinal que o mercado gostou aí das últimas falas do Lula e do Haddad, no sentido de que vão cumprir o arcabouço fiscal e vão fazer contingenciamento de despesas e tal. Então, para o momento, é isso que aconteceu e é isso deu uma acalmada no dólar e deu uma acalmada nos juros. Essa é a narrativa, né? Agora, se você olhar aqui a análise técnica, nós estamos aqui num belo de um canal de alta. Isso daqui, quando o preço sobe demais, ele depois faz uma correção, seja no preço ou no tempo, né? Então, aconteceram aqui outras vezes, aqui subiu muito violento e está fazendo uma correção. Mas eu não acredito que venha perder esse fundo aqui deve marcar um novo fundo e em algum momento esse negócio voltar a subir, tá? A tendência, ela continua sendo para cima, tá bom? Olhando o nosso IBOV no semanal, que hoje é sexta-feira, né?
Então, olha, nós vamos fechar aqui uma semana aparentemente com um resultado bom, perto de 2% de alta, vindo quase testar essa linha de tendência aqui. Então, a minha expectativa, sinceramente, não era que essa semana ainda fosse de alta. Eu esperava que aqui fosse ter alguma dificuldade de vencer essa resistência, mas continuou para cima e o gráfico de 60 minutos continua para cima e é assim que é, né? Então, o índice agora, ele já está próximo aqui da última retração de Fibonacci. Ontem abriu com um gap de alta e depois desceu. Olhando aqui os 60 minutos, continuamos com uma situação parecida ainda, né? Não tem reversão de tendência. Se esse negócio aqui, por exemplo, perder este fundo e aí depois vier testar o topo e virar para baixo, aí nós podemos falar em venda. Por enquanto é só compra, né? A tendência está de alta aqui, então se ele vier fazer um teste desta região aqui dos 126.500, deixar um fundo, tem compra ainda. Se romper o topo, tem compra e venda só se fizer pivô de baixa, que ainda não tem nada, tá bom? O dólar, então ontem abriu com gap de baixa e fechou aqui quase na mínima, né? Ele está aqui nessa última retração de Fibonacci, é uma região importante dos 5.500, para mim essa região é uma região de compra, mas precisa esperar o sinal, né? Ainda não teve sinal. Ontem eu até fiz essa compra aqui por price action, né? Postei lá no Instagram com o pessoal, andou aqui uns 30 pontos essa compra, né? E aí assim que fez o primeiro candle aqui para baixo eu já saí fora, porque é uma compra contra a tendência, né? Esse negócio aqui está caindo, a tendência do dia, né? Estamos falando de day trade. Mas no longo prazo aqui, isso daqui ainda é uma tendência de alta, apesar de toda essa baixa. Por que ainda é uma tendência de alta? Porque ele ainda não perdeu nenhum fundo relevante, né? Que os fundos relevantes estão aqui mais na região dos 5.400, e ele não veio fazer um teste de topo e falhou. Então, isso daqui por enquanto é só uma correção de uma tendência de alta. Então, essa região para mim aqui é bem apetitosa para compras, vou ficar de olho. Se me der um sinal de compra aqui, ou se fizer um rompimento aqui, qualquer coisa, eu estou comprando dólar, tá? Venda de dólar não. Olhando as small caps, tivemos um dia de alta forte ontem, as small caps fez um rompimento, andou 2%, agora chegou aqui no 100, né? Esse 100 aqui é uma região muito interessante para venda, né? É uma região de bastante briga, então precisa ter um sinal, mas se me der um sinal aqui, eu vendo essas small caps. O Itaú parece que está segurando aqui nessa região, está confuso, né? Porque você tem topos mais baixos, segurou aqui o fundo, a tendência macro é de alta, então Itaú está mais difícil de operar nesse momento. O Bradesco continua para baixo, fica enroscado aqui, mas se o mercado der uma pipocada, ele desce. A Sambi continua confusa. O Banco do Brasil também, olha, está ficando cada vez mais parecido com a Sambi, né? Bem confuso aqui, mas para mim o que continua reinando aqui nesse Banco do Brasil ainda é este movimento aqui, a não ser que ele rompa essa linha, essa média de 50 períodos, ou essa linha de tendência e volte a subir, nós mudamos a cabeça do Banco do Brasil, senão é para baixo. A Vale, olha só, ontem abriu com gap de baixa e corrigiu, hoje com o minério de ferro está corrigindo, pode ser que tenhamos um dia de baixa, então para quem está posicionado, já aperta o stop aqui, não deixe esse negócio voltar na cara não, tá bom? E a Petrobras, que está nessa confusão, né? Ontem teve mais um dia de baixa aqui, ou seja, você tem esse negócio aqui que rompeu, aí você tem isso daqui que fez esse fundo, é uma situação bem confusa. Ontem nós desenhamos lá na sala com o pessoal, uma coisa que é uma figura gráfica rara, mas quando aparece ela significa, é uma figura de topo, né, que é um diamante aqui, você vê aqui que você tem essa linha de tendência aqui, aí depois você tem esta linha de tendência aqui, aí você tem esta linha de tendência e você tem esta linha de tendência, isso daqui forma um diamante. Então, normalmente isso daqui é uma figura de topo, ele quando perde o pivô aqui do fundo, ele reverte. Agora, isso nem sempre funciona, né? Nem sempre aciona, aquilo lá tem o seu percentual de acerto, não sei se isso vai se concretizar, mas dentro desse diamante eu não vou ficar operando Petro porque ela não sabe ainda o que vai fazer. A tendência macro é de alta, pode reverter, mas também pode continuar para cima. Então, na dúvida, eu não faço nada no ativo, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar. Cuidado com o payroll às 9h30.
E se você curtiu o conteúdo, antes de ir embora, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Escreve lá também no Instagram, @mfmodelo, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Tem o nosso grupo lá, tudo sobre a Bolsa de Valores. Se inscreve também no grupo, é de graça. E se você quiser operar junto com a gente, saber mais sobre o método DX, tem link na descrição do vídeo aqui embaixo. Valeu, um abraço.